Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta à aula número 2 do nosso projeto de lista de tarefas. Na aula passada nós criamos o repositório da nossa aplicação e conectamos a nossa aplicação ao banco de dados e também fizemos o primeiro commit. Na aula de hoje o objetivo será um pouco diferente. Vamos começar a dar os primeiros passos para que a nossa aplicação possa efetuar as operações de CRUD. Eu vou minimizar o Mozilla e vou abrir o IntelliJ. Bom, conforme eu já disse, o objetivo dessa aula é iniciar os primeiros passos para que a nossa aplicação possa efetuar um CRUD. Então, isso significa que nós temos uma tarefa diferente. E, normalmente, sempre que temos uma tarefa diferente, devemos criar uma nova branch. Então, eu vou vir até aqui onde está escrito Master. Vou fazer um clique onde está escrito New Branch para criar uma nova branch. E essa nova branch vai se chamar Future dev-001-CRUD. Vou clicar em Create. O IntelliJ é inteligente o suficiente, criou a nova branch e já fez o checkout dessa nova branch. Vocês podem verificar aqui que agora já não está mais escrito Master, mas sim selecionada a branch que eu acabei de criar. Isso quer dizer que a partir deste momento, qualquer alteração que eu fazer aqui no projeto, todo o código que eu escrever aqui, não estará na Master Branch, mas sim nessa nova branch. E depois, quando esta tarefa estiver 100% concluída e a funcionar, então eu vou poder fazer um merge entre a Branch Master e essa Branch número 1. Então, agora eu vou criar nossa classe modelo que vai se chamar Task Entity. E esta classe Task Entity é a classe que vai representar o objeto do tipo tarefa. Quando estamos a desenvolver um aplicativo, normalmente as classes sempre devem ficar dentro de um pacote. Esse é o jeito que os criadores do framework encontraram para tornar o projeto, digamos assim, organizado. Não existe uma regra como é que devem ser os pacotes, de que forma é que você deve organizar os pacotes. Normalmente cada programador, cada desenvolvedor tem o seu jeito de organizar os pacotes Java, mas é obrigatório que as classes estejam dentro de um pacote. A nossa classe Task Entity também deve ficar dentro de um pacote. Então vou fazer aqui um clique direito, clicar em New Package e vou criar um pacote chamado DB. Esse DB é a abreviação de Database. Dentro do pacote Database vou ter outros dois pacotes. Eu vou criar dentro do pacote DB um pacote chamado Entity. Vou pressionar Enter. Dentro deste pacote Entity eu vou criar a classe Task Entity. Beleza. O IntelliJ está me perguntando se eu quero adicionar essa classe para que o Git possa monitorar. Sim, claro que sim, que eu quero que essa classe seja monitorada e versionada. Então vou clicar em adicionar. Agora eu vou adicionar os atributos que fazem parte dessa classe. Para não perder muito tempo com isso, eu já tenho aqui uma cola. Vou copiar todos os atributos que farão parte dessa classe e vou colar. Bom, agora que eu já tenho os atributos, vou fazer as importações para eliminar esses erros. Já fiz as importações e alguns erros sumiram, mas vocês podem ver que ainda temos aqui esses dois erros, nesses dois atributos, Priority e Status. Esses erros se mantêm aqui porque esses atributos são do tipo enum, e eu devo criar eles manualmente. Então eu vou vir aqui e vou criar um novo pacote chamado API. Vou criar o enum do tipo Priority. Último normal. Feito isso, posso voltar aqui na classe Task Entity e fazer o import deste atributo. Você pode ver que agora o erro sumiu. Agora vou fazer o mesmo aqui para o status. E vou criar um enum novo.
Para poupar tempo, eu vou fazer mais ou menos o mesmo esquema aqui. Vou copiar o conteúdo deste num. Vou colar aqui. Porém, eu vou substituir priority por status. Isso vai dar alguns erros, mas daqui a pouco já vai estar tudo resolvido. O status é diferente de priority. Para nós vamos ter 3 diferentes tipos de status. O primeiro é done, o segundo é ready, quando uma tarefa ela está pronta a ser executada, e o terceiro status é progress. Agora eu vou copiar aqui o status dentro de parênteses. Copiar também um progress. Cola aqui. E o resto vai se manter mesmo assim. Beleza? Vou fechar aqui um enum. Vou fechar também este enum. E agora simplesmente vou fazer aqui o import na classe taskEntity para que o erro desapareça. Feito isso, agora eu vou adicionar 2 anotações aqui no topo da classe. A primeira anotação vai ser @entity. Essa anotação é para dizer ao Spring JPA que esta classe deve ser uma entidade. Quando a aplicação inicializar, o JPA automaticamente vai criar no banco de dados uma tabela que representa esta classe. O JPA simplesmente vai pegar o nome da classe e vai dar a essa tabela. Então, como eu quero especificar o nome da tabela, vou adicionar uma outra anotação chamada @table, parênteses, e vou escrever name e vou dizer qual é o nome da tabela, tb_test. Bom, feito isso aqui, estamos quase pronto com a classe Entity. Vou adicionar mais algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu vou adicionar é um construtor, fazendo um clique direito, Generate, e vou clicar aqui construtor. Eu não quero que esse construtor tenha parâmetro, então simplesmente vou selecionar aqui e vou fazer OK. E outra coisa também que está a faltar é adicionar os métodos getters e setters. Conforme vocês podem ver, esses atributos são todos privados. Então quer dizer que somente esta classe é que vai ter acesso a esses atributos. Se quisermos ter acesso a esses atributos fora desta classe, precisamos criar métodos que vão acessar esses atributos e pegar os seus dados. Então, uma maneira mais fácil de fazer isso é usar o próprio IntelliJ e gerar esses métodos automaticamente. Então vou selecionar todos os atributos, OK. Vocês podem ver que agora aqui temos todos os métodos, getters e setters. Feito isso aqui, está terminada a classe taskEntity e eu não preciso salvar porque o IntelliJ já salva o código automaticamente. Então vamos ficar por aqui para evitar com que este vídeo fique muito longo. Então pessoal, vos vejo na próxima videoaula. Valeu!